Vamos à palavra, porque o Senhor quer seguir hablando a su pueblo, amém? Que bueno que tenemos un Dios que le gusta comunicarse, ¿verdad? Un Dios que le gusta hablar, un Dios que tiene mucho que decir a su pueblo, y cada vez que Dios abre su boca para hablar, algo Él estará haciendo en nuestras vidas, amén? Que bueno que tenemos un Dios que no es como los dioses que adorábamos en el pasado, quando dobrávamos nossa rodilha em uma estátua, em um ídolo de Maria, de São Pedro, de São Paulo, não sei que santo adorávamos nós outros, um pedaço de palo, de gesso que nós outros adorávamos, não falava, não reía, não se comunicava, tinha olho, não veia, tinha boca, não falava, verdade que sim? E o Deus que nós outros servimos se comunica, amém? Desde o princípio, por la palavra, isso todas as coisas. E também por la palavra o Senhor sigue sanando, sigue libertando, sigue transformando vidas. Se ponemos cuidado da palavra do Senhor, créame, coisas grandes vão suceder a tu vida. Amém? Poner cuidado da palavra. Sabe, hermanos, que muitos são os cristianos, como havia dito aos irmãos, muitos são os cristianos que todavia não han alcançado a liberação que Deus espera e busca dessas vidas. Quando o Senhor nos resgatou do pecado, diz a palavra em Efésios capítulo 2, que estávamos muertos em delitos e pecados, e Ele nos deu vida, amém? Quando estávamos nesta condição, não sabíamos, não conhecíamos a Deus, vivíamos sem esperança nesse mundo, e o Senhor, por misericórdia e graça, estendeu sua mão, um Deus que era um Deus desconhecido para nós outros. Para nós outros Ele era desconhecido, pero nós outros não éramos desconhecidos para Ele. Me está entendendo? Quando estávamos nós outros no ventre de nossa mamã, Ele diz a palavra que nosso embrião viu ao Senhor. Amém? Salmo 139 disse que houve uma comunicação com esse ser que está começando a nascer no ventre de uma mulher que está embaraçada. Todavia esse ninho, esta ninha não tem nem sexo, não tem color de pelo, não se sabe o color de piel que vai ser, não havia nada, formada apenas uma semelita que começa a crescer no ventre da mulher. Já neste momento, os olhos do Senhor se posicionaram sobre esse ser. Como entende isso? Amém? Assim que nunca digas que não sei por que nasci. Ai, que vida desgraçada a minha, eu era morto quando estava no ventre, dizem alguns, verdade? Porque creem que Deus não tem plano, que a vida é uma desgraça e para nada serve, melhor que me muera, como pensava eu. Fui descobrir depois, anos depois, na palavra, que sim, de verdade o Senhor sabia de mim quando estava no ventre de minha mamã, que Deus havia escrito algo de mim quando estava no ventre de minha mamã. Se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia aí no Salmo 139. Amém? Não vou ler todo o Salmo, que é um Salmo bastante extenso, mas vou ler o versículo 16. Esse é forte. Dice: mi embrião vieram tus ojos. Ponga cuidado a isso. Mi embrião vieram tus ojos. Que embrião? Esta semelita que estava aí. Aquele espermatozoide que encontrou o óvulo e penetrou e se quedou aí, fecundando o ventre da mulher, era um embrião que não tinha color, piel, diente, pelo, nada, é apenas uma semelita que estava começando a nascer. Nem a mulher se dava conta que estava embaraçada, verdade que sim, irmãos? Se vão dar conta, as mulheres depois de 2, 3 meses, começa algum sintoma no corpo, e nos primeiros dias não há como saber se está embaraçada ou não. Já neste entonces, o Senhor, isso assim, aleluia, me está entendendo? Soprou aliento de vida a esta semelita que está, que não é nada todavia, pero para Deus é uma vida que está nascendo. Amém? Disse que mi embrião vieram tus ojos, e em tu livro estavam escritas todas aquelas coisas que foram logo formadas, sem faltar uma de elas. O que está dizendo aqui, irmãos? Que quando a mulher está nos primeiros dias de embaraço, nem sabe que está embaraçada, não sabe.
Nos primeiros dias, este embrião tuvo já um encontro com o Senhor. Aqui disse: mi embrião vieram tus ojos. Ojos de quem? Os ojos do Senhor. Me está entendendo? E diz que nesse momento, no livro de Deus, isso é forte, hermanos. No livro de Deus estavam escritas todas as coisas. Quantos sabem que Deus é bueno aqui? Quantos sabem? Quantos sabem que Deus quer coisas boas para seus filhos? É dizer, então, que quando estávamos no ventre de nossa mamã, sendo todavia formado como ser humano, já no livro de Deus, o Senhor estava escrevendo tua história. Quantos sabem? Me estão entendendo? Não entenderam? Verdade que sim? Não entenderam? Quando tu eras apenas um embrião, não havia sexo, não havia nada, era apenas uma semelhante no ventre de mamã, disse a palavra que tu ser, esse sopro de vida que vino sobre tu vida, veía os olhos de Deus, e no livro de Deus já havia o Senhor escrito de ti. Amém? Já o Senhor havia escrito que Pedro Barbosa, esse que está falando aqui, não se ia morrer de sida. Todos estão entendendo? Já Deus havia escrito em seu livro que eu seria um profeta das nações, que nesta noite estaria aqui nesse lugar. Quantos estão entendendo? Não me estão entendendo? Eu vou falar português então, se não estão entendendo, amém? Estão entendendo, sim ou não? Eu quero repetir isso aqui, mano, porque pareceram que alguns estão aqui, ó. Estão dormindo? Hermanos, o que acabo de dizer era motivo para que você te brincara em uma pura pata aí, contente e feliz com Deus. Que quizá alguém te dito que tu não sirves para nada, que tua vida é um fracasso, que nada vai resultar em tua vida. Aí tu vem e lê isso aqui e diz aqui: como é possível? Como é possível que viva eu em fracasso, se aqui disse que Deus escreveu de mim quando eu estava no ventre de minha mamãe? E Deus não escreveu que eu seria um fracassado. Ou crê que Deus escreveu essas coisas em seu livro? Não. Deus é bueno e escreve coisas buenas. Deus tem uma história para ti. Tua história em Deus não se ha terminado todavia. Talvez o médico te diga: a tua enfermidade já está aqui, chegou para ti, vete à casa e compra ataúde, porque em poucos dias te vai morrer. Pero no livro de Deus me disse outra coisa. Me está entendendo? O médico te disse: te vas a morir, esse câncer te vai matar. Aí tu vai lá, a Bíblia diz que no livro de Deus há algo novo que Deus escreveu de ti. Há uma história que Deus todavia lá está escrevendo. Aleluia. Amém. Assim que não creia muito a nenhum diagnóstico médico, não lo creia. Os médicos te dizem o que sabem, porque estudaram para falar isso, e te dizem que te vas a morir, porque é o que eles sabem. Pero que tem a última palavra, quem é? Quem tem a última palavra? Quem tem a última palavra? Amém? Estão entendendo sim, hein? Aleluia. Então, irmãos, sabe que nessa noite eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui. Amém. Já Ele está sendo. Amém. Abra tua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 8. Vamos falar de um povo que estava escravo 420 anos em esclavitud em Egipto. Um povo que não conhecia a Deus. Seus padres entraram a Egipto a causa de hambre que se havia batido no povo, e entraram aí no tempo que você era vivo todavia, para buscar auxílio e alimento. E aí quedaram 420 anos amassando barro, construindo pirâmides e construindo cidades para Faraó. E Faraó não os queria libertar, não queria deixá-los ir. Pero Deus havia levantado um homem chamado Moisés. E Moisés era esse homem que para Deus era o libertador de seu povo. Diga comigo: libertador. Amém? Moisés era um tipo de Cristo. Simbolicamente seria um tipo de Cristo que vino a libertar-nos das garras de Faraó. Amém? Então, irmãos, diz que Deus levanta esse homem e se acerca o tempo desse povo ser sacado da esclavitud.
é o tempo desse povo ser livre. Quantos creem que há um tempo de libertar para o povo de Deus? Amém? Assim que se tens algo que te mantém atado, aprisionado, creia-me, esse dia que o Senhor ha preparado para dar-te libertar. Amém? E o Senhor te vai livrar hoje, seja de lo que seja, de enfermidade, de dolências, de problemas emocionais ou psicológicos. Deus te vai livrar hoje. Diga comigo: eu serei livre hoje. Eu serei livre hoje. Não será amanhã, será hoje. Se Deus me ha traído aqui, essa enfermidade vai deixar meu corpo. Essa tristeza, essa depressão, esse diagnóstico médico será destruído hoje, porque o Senhor me ha traído nessa noite, para que eu seja livre. Quantos alavam o Senhor por isso? Amém. É nessa noite Deus está traído aqui para isso, para dar-te libertar. Um cristiano não pode viver atado, aprisionado. Amém? Um cristiano deve ser livre. Quantos dizem amém a isso? Amém. O cristiano tem que ser livre, livre, livre. Deus. Capítulo 8. Vea as artimanhas de Faraó. Diga-se, as artimanhas que o diabo se utiliza hasta hoje. Hasta hoje. Vamos a ver 4 formas que tem o inimigo de manter aprisionados a los cristianos. Creiam, meus irmãos, há cristianos que estão presos todavia, aceitaram a Jesus, pero vivem com problemas mentais, psicológicos, emocionais, com enfermidades que o médico disse: não vemos nada, não tens nada, e tu sigues com o problema em teu corpo. Há muitas situações, há vidas que estão destruídas, famílias destruídas, gente com problemas emocionais, com problemas familiares. Aí se mete o pecado, o adultério, a fornicação, a droga, o guardo, os vícios. Todas essas coisas são ataduras que muitos cristianos todavia estão aprisionados. Pero Cristo nos chamou para ser livres em seu nome. Amém? Assim que todas essas coisas tu estás sendo chamado por Deus hoje para ser livre. Então seu inimigo, sabendo que Deus queria sacar o povo da escravidão, Deus manda Moisés delante de Faraó e diga a Faraó que libere o povo para ir adorar ao Senhor. Essa era a promessa de Deus, que o povo que todavia estava em escravidão, Deus queria que esse povo fuera ao deserto rendir adoração e sacrifício a Deus. Pero para isso Moisés teria que convencer a Faraó. E disse ao Senhor: ve donde Faraó, pero eu vou endurecer o coração de Faraó, disse a Deus. Então, se Deus sabia que Faraó não ia querer libertar seu povo, como dizem amém a isso? Amém? Amém? Por mais que tu ores, por mais que tu congregues, por mais que tu busques de Deus, se tu não tens uma fé arraigada na palavra, se tu não vives em santidade, se tu não lhe crees no que Deus ha dito de ti, o inimigo sempre te vai dizer que tu tens problema. Sempre te vai manter aprisionado, a mente aprisionada, o coração endurecido, para que a palavra não haja o efeito que Deus espera. Amém? Amém. Então, se o inimigo, Faraó tratou de todas as maneiras manter o povo aí. E eu quero ler contigo o versículo, capítulo 8, quando habla de la plaga de las moscas. Foram 10 plagas. É o capítulo 8, versículo 24. Ponga atenção no que está escrito aí, leia comigo. E Jeová lo hizo assim, e vino toda classe de moscas molestíssimas sobre a casa de Faraó, sobre as casas de seus servos, e sobre todo o país de Egipto, e a terra foi corrompida a causa de elas. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes dijo: amém? Qual era o pedido de Moisés? Deixa-me ir o povo a adorar ao Senhor. Sim ou não? Deixa-me ir o povo que queria adorar ao Senhor, rendir culto ao Senhor. Então se vê a artimanha de Faraó. Ponga atenção a isso. As artimanhas de Faraó. Disse: então Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes dijo: andar, oferecer sacrifícios a vosso Deus em la tierra. O que está dizendo aqui? Não é necessário ir lejos, não é necessário que vá ao deserto adorar ao Deus de vocês. Adorem aqui mesmo. Me está entendendo, irmãos? A artimanha do inimigo é dizer: não tens que ir a tal lugar para adorar ao Deus.
Deus. Agora aqui mesmo é o mesmo. Deus vai aceitar de igual maneira. Ou seja, haga uma adoração à la ligeira, haga uma adoração aí mesmo, em meio à esclavitud, em meio ao pecado. O povo tinha que apartar-se, separar-se, sair do momento da maldição para entrar em um lugar de deserto, a solas com Deus. Esse era o desejo de Deus, separar o povo de meio dos egípcios para ir adorar a Deus no deserto. Pero o faraó diz: não é necessário ir allá, haga aqui mesmo, haga aqui mesmo. Me entende a artimanha, assim ou não? Amém. Moisés entendeu a artimanha de faraó e disse, versículo 26: não conviene que hagamos assim, porque ofereceríamos a Jeová, nosso Deus, a abominação de los egípcios. E aqui, se sacrificáramos a abominação de los egípcios delante de eles, não nos apedreariam. Caminho de 3 dias iremos por el deserto e ofereceremos sacrifício a Jeová, nosso Deus, como Ele nos dirá. Me está entendendo, igreja? Moisés disse: não, nos disse o Senhor que devemos ir allá, andar 3 dias no deserto, allá em algum lugar Deus vai aceitar nossa adoração, Deus vai aceitar nosso sacrifício. Não podemos fazer assim como assim aqui mesmo, não. Allá deve ser o lugar. Não vamos apresentar ao Senhor sacrifício em uma terra de contaminação, em uma terra de pecado. O Senhor nos mandou apartar-nos daqui para adorar a Ele onde Ele nos diga. Você está entendendo, igreja? Amém. Glória a Deus. Sabe quando alguém de tu casa, deve ter alguém de tu casa que não é convertido, verdade? Alguns maridos, às vezes celosos, dizem: por que vai falar a igreja todo domingo? Não é assim? Sim ou não? Seguro que tem um problema com o pastor, alguma coisa com o pastor de tua igreja, verdade? Quantas mulheres já escutaram isso? É? Assim faraó, irmão. Não tens que ir, haga aqui mesmo. Resulta que o lugar onde tu estás é um lugar de contaminação, de esclavitud, de suciedade. Deus não vai aceitar tua adoração nesse lugar. Deus vai querer que tu te apartes da contaminação, para que tua adoração seja fluida em Deus. Me está entendendo? Pero o faraó com sua artimanha te disse: não, haga aqui mesmo. Para que vai domingo na igreja? Ora aqui, lê a Bíblia aqui mesmo, escute a rádio, um irmão que predica e queda tudo aqui. Não. Me está entendendo? Deus está demandando separação. Deus falou: ve ao deserto e apresenta sacrifício e adora a tu Deus allá. 3 dias de viagem. Pero o faraó com sua artimanha, com sua sutileza, lhe disse: não, Moisés, faz-o aqui mesmo, tranquilo. Me entende, irmãos? Esta artimanha hasta hoje sucede. Esta artimanha hace com que pessoas escutem o conselho de outros que dizem: não, vê, há uma atividade em tal lugar, uma festa, há uma corrida de touros allá em tal lugar, vamos para allá, vai haver comida e baile, karaoke, que está todo domingo na igreja, vamos para allá. Eles jovens todavia. Me está entendendo, irmãos? Sim, amém. Alô? Amém. Artimanhas, amém, jovem? Sim ou não? Assim são os compas de cole, verdade? Toma aí, fume aí, vamos, é pura onda, verdade? Me está entendendo, irmãos? Amém, amém, amém. Não tens que ir allá, siga como está tudo bem, Jesus te ama, verdade? Assim diz: como Jesus te ama, não importa, Ele sempre te vai amar, siga ralando tus tortas por aí. Pero Moisés tinha discernimento e disse: não conviene que vayamos, que nós quedamos acá. O Senhor nos falou de separação, o Senhor nos falou de caminhar 3 dias. Me está entendendo, irmãos? Versículo 28, veja comigo aqui. Disse Faraó: eu os deixarei ir. Veja Faraó, hein? Eu os deixarei ir, para que ofereçais sacrifício a Jeová, vosso Deus, no deserto, com tal que não vayais mais lejos. Outra artimanha, amém? Vayam, pero não vayam mais lejos. Vayam, pero não se distanciem muito. Vayam, pero não se apartem de minha mirada. Quero ter o controle sobre os pés todavia. Está entendendo? Quantos estão entendendo nessa noite? Amém. Vayam, pero não vayam muito. Orem, pero não orem muito. Creiam, pero não creiam muito.
ofrendem, pero não deem muito. Sabe lá o que o pastor hace com o dinheiro, verdade que sim? Sabe esses conselhos que andam por aí? A mesma artimanha o inimigo hace hoje dia. Vayam com tal que não vayam mais lejos. Tenham uma fé limitada, que tu relação com Deus seja limitada, segundo os moldes deste mundo, segundo o tempo que determina o mundo. Às vezes, irmãos, estamos vendo cristianos sendo doutrinados em um mundo, aí vêm para a igreja com as doutrinas que aprenderam allá afuera, com coisas e conselhos do mundo que se metem na mente de cristianos, e vêm para a igreja e dizem: não, de por si, não vou aí andar orando todo o tempo, e essa coisa de congregar todo domingo, não, de por si não, quero ir com Deus, mas não vou muito, sabe? Está entendendo nessa noite, irmãos? Amém. Essa foi uma artimanha de Faraó. Vayam, mas não se vayam lejos. E o inimigo trata sempre de ter o controle das mentes. Me estão entendendo, irmãos? Toda vez que um homem ou uma mulher de Deus começa a crescer espiritualmente, começa a ter experiências com Deus, começa a avançar em reino espiritual, vão haver vozes, vão haver conselhos, vão haver amistades que te vão a dar conselho. Olha, está todo o tempo metido com isso, vamos divertir-se, eles jovens todavia, vamos andar por allá. Me estão entendendo, irmãos? Vayam, pero não vayam muito lejos, verdade? Artimanha que o inimigo utiliza hasta hoje, e muitas vezes os cristianos não se dão conta dessas artimanhas. O espírito de Faraó, a tendência é sempre esclavizar a gente, esclavizar o povo de Deus, os filhos de Deus. Muitas vezes são esclavizados, e o inimigo les rouba o tempo que deveria estar com o Senhor. Amém? Estão preocupados com a novela, estão preocupados com a novela colombiana, americana, estão aí, não perdem a novela, todo dia estão vendo a tal da novela, pelo culto de oração, nada vem, só é o pastor, a esposa e 3 ou 4 mais. Alô? Aleluia. Quantos aqui vêm no culto de oração? Levanta a mão. Não levanta não, tranquilo, não. Tranquilo. Amém? Sempre teremos mais coisa, é verdade que sim? Vayam, pero não vayam muito lejos. Ore, pero não ore muito. É verdade? Artimanhas do inimigo, que o cristiano não se dá conta, que estamos aí sentados na igreja de domingo, aplaudindo, caindo, levantando, e recebemos oração e vamos para a casa e seguimos igual. Assim estava Pedrito, amém? Estava na igreja, estava no grupo de alabança, era eu, a bateria tocava as tubas, tocava a guitarra, cantava, hacía milagres e maravilhas, pero entre semana vivia com a mente enferma, ai que me vou a morrer, porque vou a morrer. Me está entendendo, irmãos? O inimigo tem as mentes atrapadas. A pessoa ora e hace ayunos e blá blá blá, e ajuda na igreja e é toda santarrão, pero tem coisas todavia que mantêm sua mente atrapada. Me está entendendo nessa noite? Pero o Senhor te quer libertar nessa noite, amém? Muitas pessoas perdem a saúde, a juventude, perdem todo o ministério, a vez que têm a relação com Deus, todo é de forma limitada. São pessoas que não vão muito lejos com Deus, são pessoas que não avançam muito na obra, começam a crescer, a ter experiências com Deus, ao rato, pum, voltam a cair. Conosco cristianos assim, que são muito usados por Deus, têm um grande potencial para Deus usar suas vidas, mas não têm compromisso com Deus, não querem compromisso com Deus. Amém? Têm potencial e lo sabem, porque Deus ha dicho. E quando se meteram com Deus, Deus os usou. A lo mejor estiveram aqui predicando, orando e ponendo manos, Deus usando essas vidas, pero porque não querem compromisso. Amém? E passa qualquer profeta por aí que diz: estou abrindo uma obra em tal lugar, venha para cá. E lá vem que... Alô? Ha passado isso aqui por acá? Ah, sim. Creí que era só em São Paulo que sucedia isso. Não, homem. Creí que era só em São Paulo que acontecia essas coisas. Que a gente está muito bem sentada, congregando, ao rato vem outro que apareceu aí. Deus me falou que eu tenho que abrir uma obra aqui. Aleluia. Aí a gente, vamos, vai todo mundo para allá. E quer o pastor outra vez, começando outra vez com a obra. E a gente anda assim, transitando de igreja em igreja. Estão sendo como a Via Crucis, sabe, de Sexta-feira Santa? A Via Crucis, de igreja em igreja, andam para cá e para allá.
e não se centraliza, não echa raiz em nenhum lugar. Me estão entendendo, irmãos? São como hojas ao vento, como olas do mar, que são inconstantes. Tem potencial, tem chamado de Deus, tem promessa de Deus, tem conhecimento bíblico, tem palavra profética de parte de Deus, pero não se centralizam em Deus, não echam raízes. Hoje congregam aqui, amanhã, onde está? Ah, está congregando em tal lugar. E aí andam, ao garete, como dizem os chicos. Alô? Então, se esse é o conselho que dá Faraó, diga seu diabo: vayam, pero não muito lejos. Amém? Vamos ver aí, irmãos, capítulo 10. Abra a tua Bíblia aí, capítulo 10. Esse é forte. Capítulo 10. 10. É o mesmo livro, Êxodo, capítulo 10. Estávamos em 8, agora vamos para o capítulo 10, é o mesmo livro. É o mesmo livro, disse capítulo 10 de Êxodo, versículo... versículo 8, tá bem? 8, disse assim: bueno, Moisés outra vez foi delante do faraó, verdade? Deja ir mi pueblo para que me sirva. Disse o versículo 8: e Moisés e Arão volvieram a ser chamados ante faraó, o qual lhes dijo: andá, servi a Jeová vuestro Deus. Quem são os que han de ir? Faraó queria saber todo com detalhes. Quem vai ir allá no culto de vocês? Versículo 9. Moisés respondeu: hemos de ir com nossos... Ponga atenção que está escrito aqui, ó. Hemos de ir com nossos ninhos e com nossos viejos, com nossos hijos e com nossas hijas, com nossas ovelhas e com nossas vacas hemos de ir, porque é nossa fiesta solene para Jeová. Amém? Moisés foi claro: nossos ninhos vão ali, nossos filhos, nossas filhas, nosso ganado, todo o nosso, vamos caminhar 3 dias ao deserto, e aí Deus vai receber nossa adoração. Amém? Muito bem, vamos a ver qual foi a reação de Faraó, versículo 10. E ele lhes dijo: assim seja Jeová com vosotros, disse o Faraó. Como os vou a deixar ir a vosotros? Veja a autoridade que esse espírito tinha sobre a gente. Ele decidia quem ia adorar, quem não ia adorar, quando tinha que ir, quando tinha que regressar, quem tinha que ser, quem não tinha que ser. Disse: assim seja Jeová com vosotros. Como os vou a deixar ir a vosotros e a vossos ninhos, mirá, ponga atenção que está escrito aqui, isso é muito forte, irmãos. Mirá como o mal está delante de vosso rosto, não será assim. E de agora vosotros, los varones, alô, está escrito assim na tua Bíblia? E de agora vosotros, los varones, e servi a Jeová, pois esto es lo que vosotros pedisteis. E los echaram de la presencia de Faraó. Lo primeiro que digo: vayam, pero não vayam lejos, verdade? Agora está dizendo: não, mulheres, hijas, hijos, ninhos, ganado, não, vayam solamente los varones. Qual é a artimanha do inimigo aqui? Em primeiro lugar, dividir a família. Amém? Dividir a família. Só os varones vayam. Oiga, não é necessário ser tão inteligente, verdade que sim? Me perdoem a expressão. Não é necessário ser tão inteligente como para não saber que em uma igreja sempre há mais mulheres que homens, sim ou não? Levanta a mão as mulheres aqui. Mulheres, seja minha, não importa, levanta a mão. Algumas não levantaram a mão, não sabem se são mulheres ou não, ou o que? É fácil. Estão indecisas? Todas as mulheres, quem é mulher levanta a mão, não importa de onde seja. Se tu é mulher, levanta a mão. A não ser que pega tudo. Aí vamos orar, verdade que sim? Vamos repreender esse espírito. Muito bem. Agora levanta a mão dos varones. Chega assim, não, tampouco.
Alguns também estão tendo dúvida aqui. Ai, temos um problema aqui. Me está entendendo, irmão? Sempre em uma igreja cristã você vai encontrar mais mulheres que homens, sim ou não? Quem são essas pessoas que vêm a limpar a igreja antes do culto? Quem são? São homens? Quem é a pessoa que prepara todo o altar, acomoda todo para começar o culto? Quem é? As mulheres. Culto de oração, quem são as que estão sempre presentes? Homens ou mulheres? O varão está com dor de cabeça, dolor não sei de onde, trabalhou demasiado, está cansado, está sudado, tem calentura, tem resfrio, pela mulher já arrastra pelo viene. Sim ou não? São as mulheres que mantêm o fogo encendido no altar de Deus, irmão. E Faraó sabia de isso e disse: vayam solamente os varones. Muy listo, ¿verdad que sí? Los varones en culto de oración, ¿no? ¿Sí o no? Jesús en el Getsemaní llama a Pedro, Tiago y Juan: vengan los tres, vamos a orar, que ya vienen por mí, ¿verdad que sí? Jesús fue allá, oró una hora. Cuando regresó, ¿cómo estaban esos hombres? Hubiese o Senhor chamado as mulheres, Maria, a Madalena e as outras, essas mulheres estavam encendidas. Amém? Então, se Faraó sabia que os varões não eram assim muito, né? Como que digamos, vayam os varões. Ai, irmãos, isso é tremendo. Isso acontece hasta os dias de hoje. E de vosotros os varões, derrem as mulheres, derrem os ninhos. Então, se o inimigo sabe como enganar e como enganar a gente. Outra coisa que queria ele, quitar-lhe a la mulher a possibilidade de ser uma adoradora. Me está entendendo? Quitar-lhe o privilégio a la mulher de ser uma mulher que vai viver em sacrifício para Deus. Vayan solamente los varones, hagan lo que les dé la gana usted, que de por sí no son muy espirituales, pero las mujeres no. Amén. Las mujeres se mantengan aquí aprisionadas. Las mujeres se mantenham aqui escravizadas bajo minha autoridade. Está entendendo, igreja? Amém. Amém. Quantas são as mulheres que se han sentido perseguidas quando começaram a buscar a Deus? Quantas? Amém. Quantas mulheres tiveram inimigos dentro de sua própria casa quando se converteram? Amém. Amém. Quantas mulheres vieram seus maridos quase que endemoniados quando aceitaram a Cristo? Amém. Pastor, não sei o que passou, meu marido era dócil, era amoroso, era carinhoso comigo, aceitei a Cristo e o homem se envolveu um demônio. Assim é, irmão. As mulheres são perseguidas quando aceitam a Cristo. Amém. Faraó sabia tudo isso, sabia, e disse: não, vai apenas os varões, hagam qualquer coisa allá e depois regressem a trabalhar. Queria quitar a mulher o poder de ser adoradora, de ser uma mulher intercessora, de ser uma mulher que busque de Deus e que haga a diferença na comunidade, na igreja, em sua casa. Me está entendendo? Queria manter os ninhos também em um nível de esclavitud, aún na inocência deles. Vayan, pero dejen os ninhos e as mulheres. Versículo 24, veja comigo aí. Versículo 24, habla aqui da plaga de las tinieblas. Vamos ler o versículo 21, amém? 10, 21. Jeová dijo a Moisés: estende tu mano a seu cielo, para que haja tinieblas sobre a terra de Egipto, tanto que qualquera las palpe. E estendeu Moisés su mano a seu cielo, e houve densas tinieblas sobre toda a terra de Egipto por 3 dias, tinieblas, oscuridade. Disse que nenhum viu a seu prójimo, nem nadie se levantou de seu lugar em 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Amém. El vecindario donde tu vives, la gente hace fiesta, la gente se burla, la gente prospera económicamente, pero tú estás en luz y ellos están en tinieblas. ¿Me está entendendo? Amém. Alô? Somente os hijos de Deus teriam luz em casa, e os egípcios, que eram a nação poderosa, 3 dias em oscuridade.
pero o povo de Deus tinha luz. Aleluia. Diga comigo, o povo de Deus tem luz. O povo de Deus não vive em tinieblas. Amém? Versículo 24. Então Faraó hizo chamar a Moisés e dijo, veja o que disse, outra artimanha: id, servi a Jeová, solamente quedem vuestras ovelhas e vuestras vacas, vaiam também vuestros ninhos com vosotros. O que está dizendo? Não levem os animais, vaiam os ninhos, levem o que queiram, pero dejen su ganado. Outra artimanha do inimigo, derrar os animais. Esses animais eram praticamente os que eram usados em os sacrifícios: ganados, becerros, ovelhas. Sim ou não? Eram os animais que Deus aceitava sacrifício no altar. Como levar uma adoração sem sacrifício? Qual estão entendendo? Como vamos apresentar uma adoração a Deus sem sacrifício? Como vamos subir ao altar de Deus, dizer que estamos adorando a Deus, se não há havido um sacrifício, na renúncia, na entrega? Como estão entendendo? Amém. Amém. Disse: vaiam, adorem o Deus de vocês, pero não levem os animais. Os animais eram usados para sacrifício, e o inimigo sabia disto. É como há hoje dia com a gente cristiana, que não tem compromisso com Deus, que vive em atadura espiritual. Querem adorar a Deus, pero sem sacrifício. Querem adorar a Deus, pero sem renúncia, sem entrega, sem temor, sem santidade. Me está entendendo nessa noite? Amém. Há muitas igrejas que estão llenas em Brasil. Há igrejas de 5, 10, 15 mil pessoas em um solo culto. Você vê um montão de cabecitas, nem conhece a gente, de tanta gente que se reúne nas igrejas. Agora pergunta: quantos ali de verdade estão adorando ao Senhor? Alguns vão ido aí por qualquer outra razão, menos adorar a Deus, porque não tem compromisso, não tem responsabilidade com as coisas de Deus, não tem temor de Deus. Então se Moisés, hasta os dias de hoje, ele disse: vaiam, adorem o Deus de vocês, pero não hagam sacrifícios. Haga a coisa assim como lhes dá na cabeça, e Deus vai aceitar. E não é verdade. Me está dizendo nessa noite, irmãos? E nessa noite o Senhor ha venido aqui, e nessa noite, irmãos, porque Ele ha estado nesse lugar toda vez que tu te reúnes aqui, amém? Toda vez que tu vens cá, o Senhor está aqui, sim ou não? Amém. Sabe por quê? Não é porque Deus mora nesse templo. Deus não mora em templo levantado por homem, verdade que sim? Não, Deus não mora. Quando a igreja se cerra a porta, terminou a atividade, e você pode meter a cara a ver se Deus está aqui dentro, não vai encontrar. Sabe por quê? Porque Ele está dentro tuyo, amém? O Espírito Santo está aí, amém? Ele solamente se vai mover se tu vieres adorar. Se tu vieres apresentar um sacrifício de adoração e alabança, aí Deus se vai manifestar. Amém? Se tu fores a cuidar da palavra, se tu permite que tu Espírito Santo, tu Espírito oiga a voz do Espírito Santo, aí vai haver milagres de sanidade em tua vida. Amém? Amém? Então se Faraó hasta hoje disse: vai à igreja, pero não haga sacrifício. Vai à igreja, pero não vaya muito. Amém? Essa atividade, essa artimanha que o inimigo hace hasta os dias de hoje. Então, se para terminar, irmãos, o versículo 26 disse, isso é forte, disse o versículo 26, Moisés responde a Faraó: nossos ganados irão também com nós outros. Alô? Não quedará nenhuma peçonha, porque de eles hemos de tomar para servir a Jeová nosso Deus. E nós sabemos com que hemos de servir a Jeová hasta que cheguemos allá. Amém. Amém, igreja? Sabe esse evangelho a meias que vive a gente? Sabe esse cristianismo a meias? Esse cristianismo sem compromisso? São cristianos que todavia lhe põem cuidado aos conselhos de Faraó. São cristianos que lhe põem cuidado aos conselhos de aquele que não quer que tu te metas com Deus, que tu te busque a Deus, que tu te convertas realmente, para que Deus use e transforme a tua vida e transforme a vida de outros. Amém? São essas artimanhas que todavia são utilizadas em meio do povo de Deus,
que vivem em escravidão, que vivem necessitados de liberação e sanidade interior, sem dar-se conta que aqui o Senhor escreveu na história de ti, que todavia não has vivido. Pero Deus quer que tu vivas a história que Ele escreveu de ti. Ele pôs nome e apelido, são histórias para ti viver, ter experiência com Deus, ter relação com Deus, ser cambiado, ser transformado, transformar outros. Como se entende isto? Ponga-te de pé nesta noite, irmãos. Ponga-te de pé. Ponte sobre tus pés nessa noite. Ponte sobre tus pés. Aleluia. Aleluia. Ponte sobre tus pés nessa noite, se puedes. Levanta a mão todos que entenderam a palavra. Levanta a mão. Diga assim: Senhor Jesus, a mim não me governa Faraó, a mim me governa Deus. A mim me governa Deus, não me governa Faraó. Eu terei uma vida plena pela presença de Deus. Eu serei homem e uma mulher cheio pela presença de Deus. Eu apresentarei mis sacrifícios de alabança e adoração a Deus. Eu vou renunciar todo aquele que não me conviene. Eu vou renunciar ao pecado. Eu vou renunciar à culpa. Eu vou renunciar ao medo. Eu vou renunciar à idolatria que é praticada no passado. Eu vou renunciar todo aquele que não me conviene como hijo e hija de Deus. Eu vou renunciar ao mundo. Não aceito nenhuma interferência do mundo em minha vida, porque sou hijo e hija de Deus, porque he sido lavado por la sangre do Cordeiro, he sido lavado por su sangre, he sido alcançado por su braço forte e mano estendida. Ele me ha livrado do pecado e da morte. Ele me ha dado autoridade para pisar as serpentes e escorpiões, e nada me hará dano. Ele ha dicho que sou hijo, e como hijo sou herdeiro de Deus. Oh, aleluia! O Senhor ha dicho que eu sou herdeiro. O Senhor me ha dicho, Isaías 53, que em uma cruz Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades e doenças. Oh, se tu le crees, diga amém a isto. Na Bíblia me diz que o Senhor levou em sua herida todas as minhas enfermidades e doenças. Eu sou livre de toda enfermidade. Eu sou livre do pecado. Eu sou livre da morte. Eu he sido alcançado por Deus para ser livre. Oh, vamos, alaba o Senhor nessa noite. Começa a orar nessa noite, igreja. Põe diante de Deus todos os problemas. Põe diante de Deus essa enfermidade que tens em tu corpo. E creia-me, Deus te vai sanar hoje nessa noite. Deus te vai sanar hoje nessa noite. Basta que tu le creias a la palavra. Não tens que crer no que disse Faraó de ti. Faraó não sabe nada de ti. Faraó não conhece o livro de Deus. Deus escreveu uma história de ti e la vas a viver com sanidade, com presença de Deus, com temor de Deus. Há uma vida nova para ti. Há um tempo novo de Deus para ti. Há uma nova esperança. Há uma história, um porvir no livro de Deus. E o Senhor te disse: vem, aparta-te, separa-te de lugares pelas que não te convêm, porque harei coisas grandes em tua vida. O Senhor te quer sanar nessa noite. O Senhor te quer libertar nessa noite. O Senhor quer dar-te nova vida nessa noite. Eu quero ver, irmãos, todos com os olhos cerrados aqui orando. Vamos. Talvez você está aí numa expectativa que vai passar aqui. Não te preocupe com o que vai passar. Cerra os olhos e diga: Senhor, haz-me comigo também. Senhor Jesus, se vas a fazer um milagre aqui, eu também lo quero. Cerra os olhos e peleia por tu milagre.
y dice aquel hombre cojo, levántate y anda. Levántate y anda. Levántate y anda, dice el Señor. Levántate y anda. Si has escuchado, levanta y anda. 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 Vamos, es por fe. Es por fe. Levanta y anda. Levanta y anda. Dice el Señor en esta noche. Levanta y anda. Todo esto, todo Señor, se ha sacado ahora en nombre de Jesús. Todo dolor se ha quitado ahora. Reprendemos los espíritus malignos de enfermedad y declaramos sanidad. Declaramos sanidad. Todo nuestro rostro se junte ahora. Todo nervio, todo tendón, todo músculo ahora. Se sanamos. Se libre, se libre, se libre. Camine, camine. Levántate y anda. Levántate y anda y no se nos. Aleluya. Levántate y anda. Aleluya, Señor Dios. Saca tu hijo ahora. Saca tu hijo de sus piernas. Saca tu hijo de sus ahora. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Que no te caiga, que no te caiga. No te caiga. Eso es. Saca. Ahora mismo. Se libre. Se libre. Se libre. Se libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se libre. Se libre. Se libre. Se libre. Se libre ahora mismo. Se libre. Y toda enfermedad. Libre. Libre. En el nombre de Jesús.
Aleluya.
¿Qué decía Jesús? A Marta, ¿qué le dijo? Solo creyeres. Verás la gloria de Dios. Solamente si tú me crees, verás la gloria de Dios, Señor. Así, gloria a Dios. Gloria, Espíritu Santo de Dios. En mi corazón. Abraham, mira esa cara de Dios. ¿Qué te gustaría hacer en ese lugar? En los puntos. ¿Te gustaría tocar Y de noche cantaremos, celebrando su poder. así? Con alegría, como el que viene a alabar. En el nombre del Señor, celebramos su y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto, y nosotros que
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que es el Señor, hermanos. Qué cosas más lindas y más maravillosas cuando el Espíritu Santo de Dios hace.